Apocalipse capítulo 8, versículo 12, a quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. O comentário diz: por que o juízo de Deus atinge a terça parte da terra, do mar, das fontes de água, do sol, da lua e das estrelas? Dois momentos da história de Israel nos ajudam a responder essa pergunta. A oferta agradável possuía regras em que se destacava a expressão terça parte. A terça parte de um rim de azeite para cada carneiro oferecido ao Senhor. Vejam Números, capítulo 15, versículo 6. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a terça parte de um rim de azeite. A terça parte de vinho para libação, em Números capítulo 15, versículo 7. E de vinho para libação oferecerás a terça parte de um rim ao Senhor, em cheiro suave. A terça parte de um rim para um carneiro, em Números 28, versículo 14. E as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um bezerro, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Outro momento marcante da história de Israel, que a terça parte aparece com um significado especial, foi na profecia de Ezequiel. Ezequiel foi levado cativo no ano 597 a.C. No quinto ano do seu cativeiro, logo em 592 a.C., ele é revelado sobre o cerco e destruição de Jerusalém e do templo, que viria a ocorrer no ano 586 a.C. Deus ordena que o profeta use um símbolo para falar do cerco de Jerusalém. Deus revela ao profeta que faltaria água em Jerusalém, como ocorre nas trombetas. Ezequiel 4, versículo 16 e 17, que diz: então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhe faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Depois, o Senhor ordena que o profeta queime 1/3 dos seus cabelos, quando se cumprirem os dias do cerco. Ezequiel capítulo 5, versículo 2. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. O comentário prossegue: depois o Senhor ordena que o profeta pegue uma espada para ferir outra terça parte dos seus cabelos. Ezequiel 5, versículo 2b. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela. Por fim, o Senhor ordena que o profeta espalhe outra terça parte ao vento. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Depois deste sinal simbolizado em 3 partes, Deus fala dos pecados da nação, que levarão ao grande sofrimento, e conclui dizendo que uma terça parte morreria da peste. Ainda no capítulo 5 de Ezequiel, versículo 12. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome
no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti. Versículo 12, a parte B. E a outra parte seria espalhada entre as nações. Capítulo 5, versículo 12, a parte C. E a outra parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Vamos lembrar que todos os ventos, nós estudamos essa simbologia de Daniel capítulo 7, e vimos que os ventos significam os inimigos de Israel, né, e o seu desejo de dominar. Por isso diz lá em Daniel capítulo 7 que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e desse combate surgirão 4 animais, né, no mar grande, no mar do litoral de Israel. Eles sobem contra a terra de Canaã. O comentário prossegue: durante a grande tribulação, em especial no início da segunda parte, é o momento que eu estou considerando como provável o toque dessas trombetas, os israelitas que estiverem indecisos quanto ao seu apoio ao anticristo e à rejeição de Jesus como Messias, ao ouvir notícias da terça parte dos juízos sobre a terra, se lembrarão da palavra de Deus, né? Se lembrarão do que está escrito na Tanakh, que é o Antigo Testamento, equivale ao nosso Antigo Testamento. Se lembrarão que o profeta Ezequiel usou a simbologia da terça parte para falar do cerco de Jerusalém, naquela oportunidade por Nabucodonosor. E agora, durante a grande tribulação, pelo anticristo e os seus exércitos. Tanto que nós veremos na trombeta seguinte, exatamente falando, né, desse cerco, desse exército do anticristo. Na profecia de Ezequiel, não havia como mudar o quadro da nação, mas nos dias da grande tribulação eles mudarão o quadro, pois clamarão a Jesus e serão salvos. Deus falou com Ezequiel que realmente Jerusalém seria atingida, seria dominada, e o templo também. Ou seja, não havia mais como mudar. O estado dos israelitas chegou a um ponto que Deus permitiu a Nabucodonosor destruir a cidade santa. Bom, a destruição da cidade santa pelo anticristo não acontecerá, porque eles clamarão e Jesus Cristo responderá, livrando